A paz do Senhor Jesus Cristo, amados e amadas irmãs. Estamos hoje no terceiro dia da campanha, com o tema Sai da Caverna. Estarei fazendo leitura bíblica em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 8 ao versículo 15. Elias no Monte Horebe. E levantando-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrando numa caverna, passou ali a noite. Eis que a palavra do Senhor veio e ele lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele lhe disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha face para tirarem. E ele lhe disse: Sai para fora, e põe neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na capa, e saiu para fora, e pôs a entrada da caverna. Eis que veio ali uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Porém, os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirarem. E o Senhor disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei da Síria. Nós vemos aqui que nesta passagem um grande desânimo espiritual tomou conta da vida de Elias, devido à perseguição que ele estava enfrentando no momento. Jezabel procurava tirar sua vida. Nós vemos que antes ali, Jezabel já havia matado Nabote por causa de sua vinha e seus filhos. Deus usou Elias para ir lá entregar uma profecia na vida de Acabe e de Jezabel. Quando o profeta se encontrou com Acabe, entregou essa profecia. Nós vimos que mais para frente essa profecia se cumpriu, que Jezabel caiu ali da torre do palácio e sua carne foi devorada pelos cães. E Acabe também perdeu sua vida na guerra. Acabe era um rei, sucessor já que vinha ali no trono de Israel, desde o rei Davi, Salomão. Era um rei cuja nação de Israel era uma nação escolhida por Deus, quando Deus revelou-se a Abraão, o pai da fé, e disse que teria uma semente muito grande. E através da linhagem de Abraão e Jacó, nasceram seus filhos de Israel. Nós vemos na Bíblia que o povo de Israel ficou ali no Egito durante muitos anos na escravidão, até Deus levantar Moisés, o libertador, e trazer, depois que o povo esteve no deserto, passou um tempo no deserto, e conseguiu chegar à terra prometida, se estabeleceu os reis. Quando nós se aprofundamos na palavra de Deus, nós vemos que grandes lições podemos tirar para a nossa vida, nosso cotidiano. De situações, que se apresentam na vida do servo e da serva de Deus. Momentos adversos. Mas o interessante é que todos os momentos adversos que o povo de Deus passou, Deus sempre vinha com uma resposta. Deus nunca ficava em silêncio. Ele permitia o vento, permitia as lutas, a tempestade, permitiu que o povo ficou na escravidão, mas depois ele resgatou o povo do Egito, tirou de lá. Deus permitia que os inimigos vinham contra a nação de Israel, quando os reis estavam desviados da presença de Deus. Sempre quando um rei assumia o trono e era
um rei idólatra, desviado da presença do Senhor, o povo sofria. O povo ali acabava também seguindo as ordens do rei. E muitos estavam já com seu coração na idolatria. Jezabel estabeleceu vários templos em Israel para adorar Baal. E ali sacrificavam crianças, recém-nascidos, coisas que eram abomináveis aos olhos do Senhor. Quando ela chegou ali, ela já instituiu a idolatria. Acabe já estava desviado da presença de Deus. E muitos, junto com Acabe, estavam desviados da presença do Senhor. Mas havia os remanescentes, aqueles que ainda dobravam os seus joelhos, oravam, buscavam a face do Senhor. E Deus levantou Elias ali como um grande profeta. Deus, quando ela já construiu esse templo e matou os profetas, Deus já usou Elias para dizer que não ia chover. Durante 3 anos não ia chover, a seca ia dominar. Ali vimos que os animais morreram, a seca, e foi cumprido. Depois o Senhor, Elias orou, Deus mandou a chuva, por misericórdia, porque havia aqueles ali que estavam orando, pedindo a chuva. E logo depois ela foi lá cobiçar a vinha de Nabote. Acabe queria a vinha de Nabote, quis comprá-la, e Jezabel foi lá com os soldados mataram a família de Nabote, um homem justo, reto, um homem temente a Deus. E quando tiraram a vida daquele homem, Deus não se agradou. Deus mandou Elias lá entregar uma profecia para Acabe, que eles seriam destruídos, a sua geração ia ser destruída. E entregou também uma profecia para Jezabel. O que nós vimos? Elias, depois de todo esse percurso, ele caminhou 40 dias e 40 noites. E um grande desânimo entrou na sua vida. Muitas vezes, na nossa vida, devido às lutas, às perseguições, cria-se um grande desânimo espiritual. O inimigo descobriu que não precisa mais que nós estejamos totalmente desviados da presença do Senhor. Às vezes vamos no culto, lemos a Bíblia, oramos, mas o desânimo acaba minando as nossas forças, criando em nós uma falta de ânimo. Aí você perde a esperança. Você olha e parece que os dias estão todos iguais. Você não vê mudança. Mas nós sabemos que quando você continua buscando a face do Senhor, haverá uma resposta de Deus. Porque Deus nunca deixou de responder o seu povo. Os remanescentes, os que oram, os que jejuam, os que leem a Bíblia, os que buscam a face do Senhor. E o Senhor vai falar para você, como falou para o profeta Elias, sai para fora, sai do meio da sua parentela, sai do meio das fofocas, sai do meio das palavras contrárias, do desânimo, volta a ler a Bíblia, a jejuar, volta a ter esperança, porque a resposta de Deus virá. Volta a orar, dobrar os seus joelhos. Não olhe para a situação a qual você está enfrentando, não olhe para o problema, não deixe dominar a sua mente. Olhe para o Deus que está no céu, que abriu o mar vermelho para o povo passar. Olhe para Deus que resgatou o seu povo do Egito. Olhe para Deus que, através do profeta Elias, fez grandes feitos. Vimos a passagem ali com a viúva, que Elias se encontra com uma viúva. A viúva está lá, passando fome, necessidade, e através da vida do profeta chegar ali, na casa dessa viúva, Deus fez um grande milagre na vida dela. A farinha não faltou na panela. Ela ia fazer um bolo e já estava esperando a morte. Mas ali,
através da palavra do profeta, ela foi fazer um bolo e Deus ali prosperou a vida daquela viúva. Deus prosperou a vida daquela viúva e não deixou faltar mais alimento dentro do seu lar. Às vezes é uma situação adversa que vai chegar à bênção. O povo estava na seca, passando necessidade. A viúva de Sarepta. Achei aqui. Então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom. Eis que ordenei ali uma mulher viúva para te sustentar. Então, levantando, foi para Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço, um vaso com um pouco de água que beba. E indo ela buscar, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Eis, vem aqui, apanhei 2 cavacos e foi preparado para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a palavra, faz a tua palavra, porém faça isso primeiro para mim, um bolo pequeno, e traz-me para fora. Depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor teu Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor mandar chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a tua palavra de Elias. E assim comeu ela, ele e sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Nós podemos ver que já tinha acabado tudo na vida dessa viúva, a viúva de Sarepta, capítulo 19, de 1 Reis, do versículo 8 ao versículo 16. Já havia acabado tudo, a esperança, o ânimo. Ali ela ia fazer um último pedaço de bolo para ela e o filho dela comer e morrer. Mas o Senhor, através da vida do profeta, chegou naquele lar, naquela vida. E depois que ela fez tudo conforme o profeta falou, não faltou mais nem farinha na panela e nem azeite na botija. O ânimo voltou àquela família. Aquele desânimo que estava ali foi embora. A falta de esperança. Voltou a vida, voltou o ânimo, a esperança. É assim que Deus faz quando Ele chega no lar. Um lar volta o ânimo, a esperança. É isso que Deus faz quando vai chegar na tua vida. Esse desânimo espiritual vai sair através da presença de Deus. Elias também se encontrava desanimado, mas o Senhor falou para ele: o que fazes aí, Elias? Sai para fora. E quando ele saiu para fora, o desânimo que estava acompanhando a sua vida ficou dentro daquela caverna. Quando o Senhor falar para você: sai para fora, volte a viver, volte a orar, volte a buscar a minha face, esse desânimo ficará para fora. E você vai ter muitas vitórias na presença do Senhor. E a maior vitória te aguarda no arrebatamento da igreja. Aleluia, glória a Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar em nuvens de glória para buscar um povo remido, lavado de boas obras. Estarei fazendo uma oração agora, nesse terceiro dia de campanha. Deus amado, Deus eterno, traga ânimo para esse coração cansado, desanimado. Traga esperança para a nossa vida. Ajude aqueles, Pai, que não oram mais, não meditam na Tua palavra, a regressarem à Tua presença. Assim como o Senhor falou para Elias: sai para fora. O Senhor fala para nós, sairmos da nossa zona de conforto e voltarmos, Senhor, a meditar na Sua santa palavra, a orar, a jejuar, a buscar a Tua face e sentir um renovo espiritual que vem do alto dos céus. Que todo desânimo caia por terra, que toda falta de fé, de coragem caia por terra, que tudo, Pai querido, Pai eterno, que atrapalha os Teus filhos a Te servirem, sejam retirados do seu caminho. Através das suas lágrimas, você tem derramado na presença do Senhor.
O Senhor ainda ouve o teu gemido e o Senhor continua ainda ouvindo a tua oração. Não deixe de crer, não deixe de orar. No momento certo, o Senhor virá ao teu encontro e mudará essa sua situação. Assim como chegou através da vida de Elias, na vida da viúva de Sarepta, e mudou aquela situação contrária. E tudo se fez novo, o ânimo voltou naquela lar, a esperança voltou. E Deus trará de volta o ânimo e a esperança. Volte a cultuar o Senhor. Volte a orar, volte a buscar. E esse desânimo espiritual sairá da tua vida. Porque Deus continua ainda ouvindo a oração daqueles que o clamam com sinceridade e com o coração quebrantado e contrito. Deus ainda continua no alto dos céus, olhando para nós. E como assim Elias se encontrava no momento de desânimo espiritual, o Senhor trouxe ânimo. Ali depois ele foi e ungiu a 2 reis, sendo que um deles seria o novo rei de Israel. E Deus continua ainda trazendo a resposta. Como trouxe a resposta para Elias dentro daquela caverna, o Senhor trará a resposta para a tua vida no meio dessa adversidade. Mas não recue. Busque o ânimo em Deus em oração. E Deus trará um ânimo, um renovo espiritual. Que através da presença de Deus, o ânimo voltará à tua vida em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, gritimo blans, gritimo blans, colantalas, gritimo blans, colitimo blans, gritimo blans. Não desanime, busque a presença do Senhor e o ânimo voltará na tua vida e a esperança voltará e você continuará glorificando e exaltando a Deus, porque aquele que busca a face do Senhor terá resposta de oração. Amém, Jesus.